Olá, eu sou a Nádia. E eu sou a Jordana. E esse é o Expresso.com. Chegamos para mais um expressinho de meu Deus. Sim, um expresso duplo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode dividir opiniões e também é um assunto meio que polêmico, digamos assim, né, Jô? Hoje o assunto foi escolhido pela dona Nádia. E já deu um leve spoiler no último episódio. E que eu descobri a caminho deste estúdio maravilhoso qual que era o nosso tema, né, amiga? Exatamente. Mas não deu tempo de pensar muito, não. Vamos lá ver o que vai sair dessa conversa. Hoje nós vamos falar sobre críticas. E aí, você leva bem uma crítica? Você aceita bem? Você recebe bem uma crítica? Ou não? Não. Nosso produtor tá aqui falando não. E eu acho que a maioria de nós, a resposta é não. Inclusive, acho que você me testou agora, antes da gente entrar no ar. Por quê? Propositalmente. Por isso que eu te respondo. Não sei aceitar bem uma crítica. Mas eu acho que eu não sei aceitar. A pessoa sabe que eu não aceitei porque eu não consigo disfarçar. Mas eu tento não rebater na hora. Tento. Isso é bom, Tento, mas nem sempre. Às vezes eu rebato. Mas aí eu, assim, acalma o seu coração, reflete. Depois você fala. Porque muitas vezes a gente tá muito errado, né? No que a gente absorve, assim. A gente só reage às coisas. Aí tem aquele negócio Mas só contextualizar a situação. Eu cheguei aqui, estou passando uma fase de gripe, assim, ó, que tá durando um mês. Estou me resolvendo, tá, gente? Mas eu sempre dou aquelas fungadinhas. Sim, no gente, nosso sempre. episódio. Sempre. A marca registrada da Jordana. Sim. Aí a Nádia chegou e falou, amiga, tenta controlar primeiro. Você que tá aqui, você fala muito perto do microfone, tá? Tô tentando, gente, tô tentando. E tenta controlar também as suas fungadas. Cara, eu acho que a minha reação foi meio punk, né? Foi meio tipo, tá bom, amiga, mas eu preciso respirar. De novo, eu acho que tem coisas que a gente tem que saber falar também. E tem coisas que é muito sobre o outro, assim, né? Tipo, que às vezes o outro já se cobra de alguma coisa, aí você vai e fala, aí meio que, tipo, vira uma tempestade num copo d'água, né? Sim. Mas aí também tem aquela questão que é aquela pessoa que já te dá a crítica, mas que ela não tem, assim, razão nenhuma, tipo, ela não tem vida exemplar nenhuma pra te dar a crítica, né? Sim. E a pessoa que te dá a crítica que é construtiva, né? Então, tem a crítica daquela pessoa que não construiu nada e tem a crítica daquela pessoa que é a crítica construtiva. E aí a gente fica naquele limbo, assim, né? Exato. Mas vai muito é das duas questões, né? De como você fala, de como a pessoa recebe. Mas é muito difícil, num primeiro momento, você ser criticado, mesmo que positivamente, e você simplesmente, que legal. Você não recebe dessa forma, porque você sabe que é algo ruim seu, sendo visto por outras pessoas, e pior, né, sendo externalizado. E quando você se depara com seus próprios defeitos, primeiro, você se deparando com seus próprios defeitos já é um baque, né? Sozinho, internamente. E quando outras pessoas percebem seus defeitos e isso fica muito claro, é pior ainda. Tipo, eu acho que é muito difícil uma pessoa receber a crítica, por melhor que seja, por mais bondosa que seja outra pessoa te falando essa crítica. Eu acho que é muito difícil o ser humano ser, num primeiro momento, humilde o suficiente para falar, beleza, eu sou imperfeito e ok, vamos melhorar isso. Sabe, eu acho que, de certa forma, as pessoas elas vão levar assim. O que importa nisso tudo é o depois. O que você faz com isso? O que você faz com a crítica? E aí? Eu acho que, no meu caso, eu tento parar e pensar, tipo, será que essa crítica realmente faz sentido? E já aconteceu várias vezes eu falar assim, obrigada, amiga, por me falar isso. Realmente. Mas num primeiro momento? Depois, analisando, né? Hoje em dia, eu já tô melhor. Eu acho que cada vez a gente tá mais a nossa melhor versão, né? Na vida, assim. Principalmente a gente que faz terapia e tudo mais. Então, a gente tá sempre tentando evoluir, melhorar como pessoa. Estamos 100%? Não, porque nunca ninguém está. Mas tentamos. Mas eu acho que o que mais pega é aquele primeiro momento, assim, né? Que a pessoa fala e tu, tipo...
Mano, quem você é pra me dar essa... Por exemplo, tem uma pessoa que uma vez falou pra mim assim, eu te conheço melhor do que tu mesma. E eu pensei, Não. acho que não, mas deixa eu pensar, né? Então, tipo, eu acho que o negócio da gente se conhecer muito bem ajuda muito. E também dá ouvidos a quem de fato construiu alguma coisa. Pessoas que tu de fato valida aquilo que, né? Exato. Valida essa pessoa, no caso, na sua vida. Então, as pessoas que são importantes pra você, as pessoas que de fato construíram alguma coisa, pessoas que de fato querem te ver bem. Agora, não é muito difícil a gente pensar que aquela pessoa que vem simplesmente pra criticar e sem ter nenhum tipo de exemplo, ou uma pessoa que não é nem um pouco importante na tua vida, uma pessoa que tá falando uma coisa nada com nada, uma asneira, tipo, é óbvio que você não vai dar ouvidos, porque aí você só vai se desgastar. Exato. E é o que mais acontece hoje em dia, principalmente em era de internet, né? Pessoas que não te conhecem, que não sabem da tua vida, que veem só aquilo que a gente quer expor, por exemplo, numa internet. E aí, às vezes, pegam o bonde andando, pegam um post aleatório e critica, e às vezes critica de uma forma muito pesada na internet aquela pessoa. E se a pessoa dá ouvido pra gente que você nem conhece, pra gente que não sabe 1% da sua vida, cara, se afunda. Se afunda, porque o que mais tem hoje é gente criticando. Para as pessoas virem elogiarem, geralmente são pessoas que já te conhecem, são os amigos que estão ali e, tipo, te apoiando de certa forma, porque pra te botar lá embaixo é rapidinho. Exato. É muita gente que mais critica do que elogia, do que enaltece, tipo, um trabalho bem feito ou algo que realmente merece ser valorizado, sabe? E quando é um elogio disfarçado de crítica? Ai, amiga, você tocou num assunto que eu queria muito ter trazido. Que eu queria tocar mais à frente, mas já que você trouxe, os famosos passivo-agressivos, que é aquela pessoa que tá ali, se finge de amiga, que acha que é amiga, que acha que tá elogiando, mas lá no final do que tá falando, tem uma crítica. E Exato. geralmente pesada. Exato. Por exemplo, nossa, te acompanho, acho muito legal tudo que você faz por aqui, mas eu acho que isso aqui não é nem o não tá certo, né? Mas é aquela coisa que, tu sabe que na conversa, eu não sei nem dar um exemplo aqui, de crítica passivo-agressiva. Mas... eu posso te dar um exemplo. Pode dar, vai. Que eu escutei, assim. É muito legal o podcast e tal, mas eu acho que vocês poderiam se arrumar mais pra participar, porque os convidados vão tão arrumados. Tu já recebeu essa crítica, amiga? Gente, eu recebi. Tu recebeu isso? Passivo-agressivo, entendeu? Eu fiquei assim, ó. Meu Deus, a gente se maquia, a gente fica... Como assim? É aquela pessoa que ela não consegue ser direta ao ponto e às vezes falar de um jeito e aí ela precisa elogiar antes pra vir te atacar. Cara, e mesmo assim, não cabe a ela, entende? Tem coisas que não cabem. Tem várias frases de crítica aqui que eu quero trazer. A primeira, as pessoas criticam porque criticar é muito mais fácil do que fazer melhor. Então, por exemplo... a gente veio, a gente faz, a gente tá aqui com o nosso Expresso.com, a gente recebe nossos convidados, a gente se esforça, vem pro estúdio, faz roteiro, pesquisa, convida nosso, né? Mas eu vou te falar que essa crítica me fez mudar um pouquinho, inclusive na forma como eu... Claro, não só essa crítica, mas o se ver depois, né? Porque a gente se acompanha. Mas é uma coisa que veio de ti, né? Sim. Ou mesma coisa eu falar pra ti, enfim, né? A gente se comunicar... Foi tentando melhorar, né? A esse respeito, mas... Aí o que acontece? A gente vem e faz, aí é fácil a pessoa dar a opinião dela, porque já tá feito. Tá sendo feito por alguém. Porque ela não vai fazer. E porque ela não sabe o desgaste que é. Exato. Aí é mais fácil você dar pitaco daquilo que já tá sendo feito do que você pegar e ir lá e fazer. Um exemplo muito, muito simples é todas as enchentes, enfim, tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Muita gente não fazendo absolutamente nada, mas criticando quem tá fazendo. Exato. Gente, que absurdo, sabe? Que absurdo. É um episódio extremamente triste e que eu acho que é um belo exemplo pra falar sobre crítica, né? Porque, gente, é muito mais fácil você realmente ir lá fazer e falar do que fazer. E aí, em época de internet, as pessoas se escondem atrás de um arroba. Isso que é o pior, né? Exato. Mas tem quem faça das críticas
motivações para alcançar os objetivos. Então, tem gente que é muito movido a isso, assim, né? Mas eu acho que você que gosta de criticar e tudo mais, pensar, me cabe falar isso ou não me cabe? Porque às vezes você acaba falando num lugar que não te cabe. Sim. Ponto. É muito do impulso da pessoa, né? Às vezes tá ali, vê um negócio, não tem nada a ver. É muito fácil hoje aqui tu pegar e massacrar, porque assim, cara a cara as pessoas não fazem isso com tanta facilidade e com tanto fervor quanto se faz hoje na internet, né? Tu coloca um caps lock ali e tá massacrando a pessoa, do jeito que bem entender. Mas enfim, hoje é muito fácil tu fazer isso e as pessoas não têm essa... Parece que não tem esse tato, muitas vezes, de pegar e falar, calma lá, olha só o que eu tô falando. Por quê? Pra quê digitar isso, dar o enter, sabe? Se não gostou, gente, passa o feed ali, ou evita de falar se tá na tua frente, tu sabe que é algo que vai deixar a pessoa mal, não fala, simplesmente não fala. Ou saiba muito bem como falar. Exato. Porque daí tá o poder da comunicação que a gente fala, né? Cara, se você sabe como falar, tudo muda. Todo relacionamento muda. A forma como a pessoa vai receber muda. Então, saiba dosar. Claro que num primeiro momento, como a gente estava falando aqui, por exemplo, recebi uma crítica. Minha primeira reação, no impulso, isso é normal, porque cada pessoa reage de um jeito, de uma forma. Você vai reagir, você vai agir instintivamente, se defendendo. É o que mais acontece. A gente Sim. só se defende. Sim. Mas depois saiba simplesmente falar. Né? Claro, eu tô falando da reação de quem recebe, mas vai de você também depois conduzir como você vai colocar, como você vai levar essa crítica, e da pessoa que criticou, mesmo que positivamente, ou só deu um conselho, e às vezes a gente recebe como crítica, saber falar, saber expor aquilo, sabe? Então... Mas tem uma frase aqui também, ó. Quando sua crítica construtiva, entre aspas, né, for capaz de diminuir alguém, cale-se. Verdades sem empatia são apenas conveniências emocionais para satisfazer o seu egocentrismo. De fato. E é muito louco isso, porque é verdade. Então, é muito mais fácil eu chegar, te chamar no canto e falar, amiga, tava aqui pensando, aquele dia aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Acho que não custa você pegar um tempo e pensar sobre aquilo, porque se a sua crítica não vem com a intenção de ajudar, não fale. Sim. Não fale. E às vezes até é uma ajuda totalmente desnecessária, porque tem gente que é muito sem noção, né? Tem gente que é completamente sem noção. E tem gente que fala com a intenção de ajudar mesmo, de abrir os olhos, muitas vezes e tal. Só que a pergunta que a gente tem que se fazer é até onde isso me cabe. Sim. E às vezes, claro, tem momentos e momentos que cabe você falar alguma coisa ou criticar, né? Tem que ter muito esse feeling. Só que a gente sabe que a maioria das pessoas não tem. E aí, tu saber distinguir num primeiro momento o básico que é, isso vai deixar outra pessoa melhor ou pior? Da forma que eu colocar. Porque se for pra deixar a pessoa mais triste, o que tem de interessante você passar aquilo ali? Você fazer essa crítica. Boa. Sabe? Então, é um olhar muito simples, só que às vezes no imediatismo, ou no jeito da pessoa, simplesmente deixa passar. E geralmente é o que acontece, porque as pessoas só falam. Falam e não medem as consequências, né? E eu acredito que esse é um dos piores efeitos, assim, do ser humano, que é o falar no impulso, muitas vezes acarretar, pelo que se fala, consequências gravíssimas no ambiente. E a pessoa simplesmente sai daquilo ali, sabe? Simplesmente jogou, às vezes causa um problema, seja interno na pessoa que recebe, ou no ambiente familiar, sabe? Já passei por isso. E a pessoa que falou simplesmente sai daquilo ali como se nada tivesse acontecido e com a consciência limpíssima, porque ela só falou, entende? Sim. Funk. E é engraçado porque domingo eu fui na igreja e o pastor falou justamente sobre isso, assim, né? Que a língua, ela é um perigo. E que tem mais de 70 passagens, eu acho que é no livro de Provérbios, se eu não estou enganada, que fala sobre segurar a língua e tudo mais.
Porque pode ser usada... Ela tem um poder muito grande para ser usada tanto pro bem quanto pro mal, Sim. né? E aí, vem também um assunto que, dentro das críticas, sabe quando... Acho que o pior tipo de crítica que existe é quando se juntam 2 ou 3, ou mais, e falam de uma outra pessoa. E ainda no final falam assim, não, mas quem somos nós pra falar e pra julgar, né? A gente só tá aqui comentando entre nós, obviamente, né? Até porque a gente tá aqui porque a gente se preocupa com a pessoa. Oi? Não. Se você se preocupasse com a pessoa, você chamaria a pessoa e você falaria com a pessoa a fim de não Exato. machucá-la, a fim de abrir os olhos dela. E aí, o que que acontece? Quando você julga uma pessoa, isso não define quem ela é. Isso define quem você é. Totalmente. Então, a crítica construtiva, ela é sempre muito bem-vinda. Mas ela é bem-vinda dentro de honestidade, sensatez, né? E também, eu acho que trazer a pessoa para perto a fim de ser... Tem uma palavra que eu esqueci agora, mas de ser discreta, Exato. né? Exato. Mas é uma coisa que eu trabalho em mim. Não tô falando aqui como se eu fosse a senhora sensatez. Não, e não somos. Não A somos. gente já começou falando. Eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi não aceitar a sua crítica. Que não era nenhuma crítica, era só um toque, né? Mas, tipo, que eu já reagi como se fosse uma crítica. Geralmente a gente faz isso. Sim. E, claro, que a gente tá falando de coisas mais superficiais, mais simples, né? Mas acho que vem da infância, Mas a né? crítica, como um todo, ela tem vários níveis, né? Tu pode falar de uma coisa simples ou tu pode falar de uma crítica, tipo, muito pesada. Dependendo do nível que é a situação ali. E vou trazer na roda e eu quero saber de ti, amiga. Polêmicas. Porque isso aconteceu uma vez, eu tava numa roda de amigas. E não fala de crítica em si. Mas como você falou da questão do cuidar do que sai da sua boca, eu acho que vale a reflexão. Uma amiga minha, também é uma coisa que mudou muito a minha concepção por experiências, né? Uma amiga minha me perguntou, a gente tava numa roda de amigas, daí uma soltou assim, cara, se um dia meu marido, futuro marido, estiver me traindo, por favor, vocês precisam me contar. Tipo, se vocês souberem, vocês precisam me contar. E todas concordaram com aquilo, sabe? No sentido de, claro, minha amiga, se o marido tá traindo, vou falar. Eu peguei e falei assim, cara, se vocês são casados e eu sei que tem uma traição acontecendo, eu não vou me meter no relacionamento de vocês porque vocês estão casados. Não sou eu que, sabendo que tá acontecendo alguma coisa, sei lá, vou interferir no relacionamento, e aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque não interfere só no sei o que vai acontecer, sei o que tá acontecendo e tô deixando a minha amiga ali naquela condição. Eu posso fazer o possível, por exemplo, para eu conversar pessoalmente com o cara. Ele que fale a verdade para ela. Mas é capaz de eu soltar a bomba, ferrar com a cabeça da minha amiga, ferrar com um relacionamento, ou soltar a bomba, os dois se ajeitarem, porque é natural, isso também pode acontecer, e eu ser a pessoa que leva a merda ao invés do casal se resolver, sendo casados. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente também acredita fielmente naquilo que a gente sabe, ou que ouve, ou que, enfim, não sabe o que se passa num relacionamento como casal. E aí, só, tipo, naquela coisa de vou tentar fazer a justiça, sabe? Vou falar pra minha amiga. E eu acho que todos somos falhos. Todos somos... todos cometemos erros. E aí, como o casal vai lidar com isso, enfim, sabe? Não deixaria a situação ali simplesmente sem fazer nada. Eu, muito provavelmente, nessa situação, foi o que eu falei pra elas, assim, muito provavelmente nessa condição, sabendo que isso tá acontecendo, eu falaria com o cara. Com a pessoa ou com a mulher. Com a pessoa errada na situação. Mas não seria eu a pessoa a ferrar com o rolê em si, com o relacionamento.
Até porque já passei por situações parecidas e muitas vezes só piora a situação. Falar. E aí eu te pergunto, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que eu tomaria a mesma medida ali que você tomaria, que é falar com a pessoa. Mas acho que eu falaria assim, olha, fulano, tu tem tanto tempo pra falar com a fulana, senão eu vou falar. Porque eu não deixaria minha amiga sem saber. E já aconteceu de eu falar, de eu sair como ruim, de depois vir e me pedir perdão. Já aconteceu de eu falar e sair como ruim, já aconteceu de eu falar e agradecerem. Eu não deixo a pessoa... Se é minha amiga, eu falo, com certeza. Porque eu penso assim, ó, é minha amiga, entendeu? É minha amiga. Eu entendo essa condição. Mas eu entendo também a tua posição de, tipo, Eu não quero me meter. Só que, não é só eu não querer me meter. Mas é o não querer me meter, porque eu não quero entrar em confusão, porque eu não quero ser a pessoa que levou a M. Não é essa a minha condição. Tô nem aí. Se eu estar... Mas pelo que tu me falou, foi isso que eu entendi? Não, foi... Qual que é a tua preocupação, então? A minha preocupação não é comigo. A minha preocupação é ferrar com o sentimento de quem tá envolvido. Mas não é tu que ferrou o consentimento. Mas eu levei a bomba. E se tua amiga descobre que tu sabia e não contou pra ela, tu vai perder a amizade também? Depois eu me resolvo com ela. Mas eu acho que aí não é uma condição. Claro, eu não defendo o homem ser canalha. Nesse sentido. Mas é que eu passei por experiências assim, né? Não queria expor completamente, assim. Mas passei por experiências em que teve muita fofoca, teve muita coisa, muita situação. Ajeitando as coisas Nossa, da eu mesa. sempre faço isso quando tô pensando e refletindo. Passei por muitas situações assim. E, cara, só ferrou com a cabeça dos envolvidos. Sabe? Eu acho que É que eu- Nádia, tu perguntou o que eu faria. Eu falaria com a pessoa e falaria, olha, vai falar com a fulana, porque senão eu vou falar pra ela. Ela é minha amiga, ela merece saber. Eu tentaria ao máximo evitar, obviamente. Mas eu penso que no meu lugar enquanto amiga, muita gente falaria assim, eu não me meteria. Mas então, pô, até que ponto que você tá protegendo ou você tá escondendo? Não. Isso tem uma grande... Só que aí tem 2 pontos também, né? Eu acho que se for um namoro ou um casamento, os dois eu agiria da mesma forma, principalmente num primeiro momento. Mas a pessoa tem que ter muita noção de quem ela escolhe do lado dela, né? Tipo, quem tá ali, e enfim. Mas num casamento tem um peso ainda mais forte pra mim, no sentido de eu me envolver ali e acabar estragando as coisas. Bom, agora vamos para outro ponto aqui. Tá. Eu li uma frase que é assim, que é muito boa, que é você só se ofende quando recebe uma crítica. Desculpa. Se você se ofende quando recebe uma crítica, você sempre vai estar rodeado de pessoas falsas e futuros traidores. Forte, né? Repete pra mim. Você só se ofende quando recebe uma crítica. Se você se ofende quando recebe uma crítica, você sempre vai estar rodeado de pessoas falsas e futuros traidores. Ai, verdade. É muito forte. Por quê? Porque, lógico, né? Eu penso que seja um incentivador, porque o mundo ele já tem críticos demais. Porém, se a gente parar pra pensar, cara, às vezes também o elogio ele vem disfarçado de falsidade. Tem que cuidar. Porque a pessoa que ela te critica... Sabe aquele... Se a pessoa engorda, tica-tica. Se a pessoa emagrece, tica-tica. Aí parece aquele de limpeza. Mas enfim. Então, se a pessoa te critica, mas construtivamente, e ela quer ver o teu bem, ela quer a tua melhora. Porque assim, é aquela coisa, você nunca vai ser criticado por alguém que tá fazendo mais que você. Sim. Você sempre vai ser criticado por alguém que esteja fazendo menos. A crítica mesmo, é o que a gente tava falando antes, vem de quem ainda não fez, porque é mais fácil você falar do que fazer, né? Agora, a crítica geralmente, construtiva... né? Não dá pra generalizar também. Eu acho que geralmente é o que acontece. Agora, a crítica construtiva de uma pessoa que quer teu bem, de uma pessoa que construiu algo, de uma pessoa que tá fazendo aquilo pra, de fato, genuinamente te ajudar, você tem que aceitar.
Porque você tá vendo, você tava olhando uma pessoa que ela construiu algo que, de fato, você sente admiração por aquela pessoa. Se ela te falou alguma coisa, valida. Porque não é à toa que ela tá te fazendo aquela crítica construtiva, né? Então, ela quer te ajudar a construir algo ali. Então, acho que vem de novo pro primeiro assunto de eu preciso olhar pra dentro, eu preciso deixar meu ego de lado em muitos momentos, principalmente quando eu tô ali no dia a dia aprendendo, para que eu possa crescer naquilo. Sim. Porque de pessoas que têm mais experiência que eu tenho que ter um mínimo de bom senso E humildade. e humildade para aceitar aquilo e Sim. falar, de fato, fica melhor assim. Só que eu acho que aí voltamos também no mesmo ponto de como você recebe, né? Como é colocada a crítica. E a gente percebe quando é uma crítica pesada ou quando a pessoa quer te ajudar. A gente tem noção quando recebe a crítica, né? Baixando um pouquinho o seu ego, baixando um pouquinho ali, sendo um pouquinho mais humilde na hora de receber, porque geralmente a gente só reage, mas depois que passa tudo isso, daquele momento, você percebe se a pessoa estava querendo te ajudar, né? Genuinamente, ou se era só uma crítica mesmo. Dá pra fazer essa avaliação, vai. Quem muito te critica, muito te admira, né? Tem que também... E aquela coisa... Tem um vídeo que eu vi essa semana no Instagram. Um vídeo não, enfim, uma arte lá no Instagram que falava justamente sobre isso. Que poucas são as pessoas que você sabe que te admiram, mas muitos são aqueles que não deixam o like, mas tiram o screenshot. Né? Porque... eu não quero dar meu braço a torcer e falar que eu gostei e tudo mais. Mas eu vou salvar aqui porque eu gostei, digamos. Então, é muito louco isso, né? E aquela coisa, tem uma outra frase também que eu gosto muito, que é: se a crítica não pode ser construtiva, é preciso refletir se ela é cabível e necessária. Que é o que a gente estava falando antes. De não deixar se levar pelas críticas, né? E o também tempo todo. A pessoa que faz a crítica, né? Tipo, é necessário isso que eu tô falando? É cabível nesse momento eu falar? Eu acho que tem os dois lados. Tem o lado da pessoa que ela tem que saber se a minha crítica ela é cabível. E a pessoa que tá recebendo, ela tem que entender, ela tem que analisar se aquela crítica ela vai construir algo. E se sim, deixar o teu ego de lado, trazer a tua humildade aflorada pra falar assim, obrigada, você tá certo. Porque é muito mais fácil a gente rebater. Tem um outro ponto aqui também. É muito engraçado, porque a gente vai revivendo as situações da vida, né? Minha vez, ó. Amiga, respira longe do microfone. A gente vai revivendo algumas situações. Passei por uma situação em que a pessoa falava pra mim assim, eu já ouvi isso, acho que ouvi umas 3 vezes dela. Nossa, Jordana, te falta humildade. Nossa, Jordana, te falta humildade pra receber algumas coisas. E aí, hoje, a pessoa não tem mais vínculo comigo, tá? E aí, hoje, eu percebendo assim, caramba, olhando pra trás, eu percebia que a crítica que ele direcionava a mim só refletia quem ele era. O espelhinho, né? Exato, exato. Daí, hoje, eu percebo, cara, ele não era nem um pouco humilde. Cara, isso é muito louco, porque Sim. às vezes a pessoa... Meu Deus, agora abriu aqui a caixa de Pandora. Aham. Às vezes a pessoa, tipo, tu fala de um jeito e a pessoa, ela tem tão formada dentro dela de um jeito que ela olha aquilo que tu falou e ela Interpreta como ela é. E ela não recebe bem porque ela pensa com maldade daquilo ou pensa com, né? O ser humano é muito complexo, né? Muito louco. E aí você olha aquilo e você fala... Meu Deus, olha só o que ela me disse, não sei o quê. E assim, eu sou uma pessoa que, embora às vezes eu reaja assim, eu ainda assim aprendi, e eu acho que eu, de certa forma, sempre fui assim, no sentido de absorver a crítica e tentar ser melhor com aquilo ali. Porque eu sou... Nossa, eu sou muito chata. Eu odeio pessoas que falam, nossa, sou muito perfeccionista. Mas é que eu realmente sou um pouco perfeccionista no sentido de... Quero ser o melhor pro outro, quero fazer um negócio bem feito. Eu sou assim. Então, quando eu recebo uma crítica, eu já sou a minha própria autocrítica, assim, né? Mas quando eu recebo... Tu escuta, então?
Tu internaliza. escuto, eu internalizo até demais. É, eu também. Porque eu acho que aquilo ali é Verdade absoluta. verdade absoluta, ou que eu tô cometendo um erro, eu preciso melhorar aquilo ali. Uhum. Então a gente tem Sabe? que cuidar a quem a gente dá ouvidos. Total, Uhum. total. Saber discernir, assim, se é de Ó, quem vem. Então, aqui, eu acho que primeiro, a gente precisa se conhecer muito bem. Sim. Segundo, cuidar de quem a gente escuta, Filtrar. filtrar o que a gente A escuta, crítica. internalizar o que de fato é válido. Depois do filtro, internaliza. Exato. Pra melhorar. E deixar o nosso ego de lado, trazer nossa humildade, né, pra perto. E Sempre, colocar em né? prática o que de fato é importante, é válido e é isso. Mas é um processo que que eu acho que é exatamente isso, assim. Até porque, Que melhora, vai. vamos voltar pra aquela A frase. gente precisa de crítica pra evoluir também. Uhum. Vamos voltar pra aquela frase que é muito. Eu vou até olhar pra câmera. Nem Jesus agradou a todos. Quem somos nós, não é mesmo? Quem somos nós? Quem somos nós? Então eu acho que vai muito da gente, né, cara? O meu psicólogo ele fala isso, assim. Que E não é tem exatamente como isso, você. né? Não tem como você controlar o outro. O que o outro pensa de você. A crítica Cara. sempre vai existir. E às vezes não é sobre você, vocês são pessoas diferentes. E outra coisa, pessoas de fora, a gente não sente tanto. Tipo, uma pessoa que tu não conhece, meu psicólogo fala isso bastante. Uma pessoa que tu não conhece fala assim, ai, Jordana, teu cabelo não tá legal. Tu não vai estar nem aí. Tu vai falar, tô nem aí. Agora, se o teu irmão, se tua mãe, de repente teu namorado, comentarem, tu vai pensar, será que não Penso tá? 2 vezes. Será que realmente... Vou me arrumar mais. Entendeu? Claro que sim. Agora, nem sempre quem tá mais perto da gente é quem nos quer também bem. Tem que cuidar com isso, Sim. né? Então, assim, às vezes, minha mãe, meu pai, meu irmão... Cara, mesmo assim, pode ser a pessoa mais próxima de você. E eu aprendi isso na Prática. prática. Vai do filtro. Vai do filtro. Vai do filtro que a gente tem que fazer com quem recebe, assim. Porque muitas vezes, e aí vamos lá, muitas vezes a gente pensa que é ruim ou que a pessoa não vale a crítica ali daquela pessoa. Mas é saber que muitas vezes, mesmo a pessoa mais próxima de ti, aquela crítica ali fala muito mais sobre ela do que sobre você. Sabe? É muito doido. Nossa, dá pra viajar horrores aqui nesse e fica papo. um recado aqui pra quem gosta de criticar. Tem direito de criticar o que tem coragem de ajudar. Se você não tem coragem de ajudar, não critique. E se você é daqueles que realmente gosta de criticar, que viu alguma coisa ruim, já começou a digitar, porque é muito fácil e simplesmente dar o enter e colocar ali, cara, só analisa. Aquilo ali vai fazer bem, de alguma forma? Vai fazer bem pra você? Fazer isso? Vai fazer bem pra outra pessoa fazer isso? Vai fazer bem pro mundo você simplesmente jogar aquilo ali? Se não vai colocar um sorriso no rosto da outra pessoa de alguma forma, nem que seja uma crítica, mas colocada da forma certa pra ela se corrigir ou pra ela melhorar, então não fale, não faça. É simples, é óbvio, mas as pessoas esqueceram do óbvio. E o óbvio, ele tem que ser dito, né? Exato. E uma outra frase muito boa, que é: elogios não me elevam, críticas não me abalam. Sou o que sou e não o que falam. É engraçada essa frase, porque tem também a questão da crítica não abalar a gente, mas tem a questão dos elogios não elevarem também muito o nosso ego. Sim. Porque é muito fácil você estar do lado de pessoas que só te lambem, não sei o quê, passa a mão na tua cabeça, não sei o quê. E, cara, quando vem alguém que de fato te conhece e fala assim, Jordana, bota o teu pé no chão, vamos lá, essa aqui é a realidade, né? Fazendo um paralelo, é igual aquela velha história do receber, como é que é, não vou saber explicar a história completa, mas é da pessoa que recebeu alguma coisa muito boa aconteceu na vida dele, e aí ele simplesmente responde, isso vai passar. E alguma coisa muito ruim, uma desgraça aconteceu na vida dele ele também fala, isso vai passar. O negócio é se manter neutro, não se abalar tanto, né? Com as coisas que acontecem à sua volta, e isso vale para as críticas, para os elogios e para as críticas.
não se elevar muito, porque isso também, quando você recebe muito elogio e o ego sobe, você acaba não tendo a humildade de saber no que precisa corrigir também, né? E da mesma forma, quando você recebe muitas críticas, não deixar se abalar, porque calma lá, nem tudo também é só coisa ruim, né? Perfeito. Cara, e você? Você de casa, você recebe críticas muito bem? Você não recebe? Você gostou desse papo? E você, a partir desse papo, você vai mudar um pouco como você recebe essas críticas? Você vai dar ouvidos? Não vai? E aí? Deixa aqui pra gente nos comentários. Segue a gente também lá no Insta e no YouTube e no Spotify. É isso. Né? E esperamos que você tenha gostado. Você gostou, Jojo? Ai, eu adorei. Eu acho que a gente divagou bastante aqui. Dava pra divagar muito mais. Tá. Mas é isso, né? Isso é um pouquinho do nosso Expresso Duplo e a gente quer os seus comentários aí. Com quem você mais concorda? Com a Jordana? Com a Nádia? Você não concorda com nenhuma de nós? Deixe seus comentários que a gente gosta de ler depois. E se for uma crítica que não vai construir nada, a gente não vai te responder. É isso. Isso aí, entendeu? Até o próximo Expresso.com. Esperamos que vocês tenham gostado e tchau, tchau.